Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Este vídeo está sendo realizado em virtude de um pedido inserido nos comentários realizado no vídeo anterior, no qual o amigo solicita um esclarecimento do que seria um incidente de resolução de demandas repetitiva, o famoso, que todo mundo está comentando, IRDR. Vamos lá. Por que foi feito esse pedido? Porque o Estado de São Paulo ajuizou um incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é isso? Existe a previsão legal. Em direito, tudo tem uma previsão legal. Aonde está escrito, não aparece nada do nada. Tudo tem um fundamento, requisito. A previsão desse incidente está no artigo 976 do Código de Processo Civil. Bom, de maneira geral, então este vídeo é direcionado para o público PCD que não possui, pelo menos a maioria, o conhecimento jurídico. Então, desta maneira, vou tentar passar de maneira que fique inteligível. Aí, como vocês podem observar, o Estado de São Paulo interpôs o incidente de resolução de demanda repetitiva, o famoso IRDR, que está tramitando perante a turma especial do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o número 20.327-14.2021.8.26.0000. Esse incidente foi interposto em virtude de uma ação que foi ajuizada, e ele foi na data de 17 de fevereiro de 2021, ou seja, logo no começo, aonde inclusive o procurador mencionou que existiam apenas 2.879 processos em andamento. Hoje, esse número com certeza ultrapassa a mais de 10 mil. Esse processo já está com o voto do relator e com determinação para ir à mesa. O que significa isso? Pronto para o julgamento. Quais são os requisitos do IRDR? Vamos ver. A previsão para a interposição desse incidente está no artigo 976 do Código de Processo Civil e fala o seguinte: artigo 976. É cabível a instalação do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente, ou seja, em conjunto, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, preenchendo esses requisitos legais, pode haver o ajuizamento. Mas, por óbvio, o Estado de São Paulo está querendo puxar para ele os benefícios de uma eventual decisão que lhe seja mais favorável. Mas não é possível isso, porque ali fala garantia à isonomia jurídica. Mas já existe decisões do Supremo Tribunal Federal falando situações em contrário a que se pretende o Estado de São Paulo. Por esse motivo, eu creio que esse incidente está fadado ao insucesso, à improcedência, a não ser provido. Por que eu falo isso? Lá ele defende que a Lei 17.293/2020 obedeceu à Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências e também ao princípio da nonagesimal. Mas não é bem assim. Para que os tribunais para os tribunais que abaixo do Supremo Tribunal, os tribunais de justiça, no caso, de cada estado, profiram decisões, há também alguns requisitos. Eles não têm liberdade para fazer o que bem entender. Deve seguir a legislação e fundamentar, porque uma decisão, uma sentença não fundamentada, ela é nula. Ela tem que obedecer isso. E um dos requisitos para a apelação de sentença ou de acordo está previsto também no nosso ordenamento jurídico, no Código de Processo Civil. Vamos ver. O artigo 489 do Código de Processo Civil fala o seguinte, dita, são elementos essenciais da sentença. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, porque o Tribunal de Justiça vai proferir um acórdão. Sentença é proferida em juízo de primeiro grau, nos fóruns. Aí o inciso 6 fala: deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O que significa? Quando o tribunal ou o juiz, o desembargador ou um juiz vai sentenciar ou proferir um voto e por consequência o acórdão, ele tem que obedecer a decisões do Supremo Tribunal Federal, o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, STF e STJ. Por quê? Porque senão é nula essa decisão. Ele não pode contrariar, ele não tem liberdade para não cumprir o que o STF e o STJ já está decidindo, salvo em duas situações. Primeira, o caso que ele está julgando não se amolda de acordo com os entendimentos do STF ou do STJ, ou que esses entendimentos firmados por STF e STJ já se encontram superados. Com exceção disso, não pode mais. Eu vou citar como exemplo os processos ajuizados pelo escritório Érica Martins. Lá se cita dois precedentes de julgamentos, que as teses básicas para a interposição, o ajuizamento dos mandados de segurança. A primeira, de que quando houver a revogação, a retirada de uma isenção, o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso implica em majoração indireta do tributo, na criação indireta. Por esse motivo, sujeita sim ao cumprimento do princípio nonagesimal, ou seja, somente terá eficácia essa norma depois de 90 dias de editada, de vigente. Então, esse é o primeiro requisito. Quanto ao fato de que a Fazenda Pública alega de que a Lei 17.293/2020, no caso do IPVA, obedeceu aos ditames legais e constitucionais, existe a tese de julgamento de que isso implica em retrocesso social, que não pode acontecer. Exemplo, foi citado a decisão proferida pelo Pleno do STF na ação direta de inconstitucionalidade por omissão por parte do governo federal, que uma ação ajuizada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no tocante aos deficientes auditivos, que não tinham o benefício da isenção do IPI. E nessa decisão do Pleno do STF, falou que isso fere o princípio da isonomia, que cria uma diferenciação entre os já diferenciados. Seria um entendimento discriminatório. Isso não pode prevalecer. Então é um caso de deficiente. Então, o que a Fazenda está interposto, o que ela está falando, na realidade eu penso que seria, como diz no ditado popular, um tiro no pé. Nem no pé, no peito, né? Porque o Supremo já tem essas duas manifestações de entendimento. Por óbvio, o Tribunal de Justiça não poderá ir contra a esses entendimentos, a não ser naquelas duas hipóteses, que rejeite esses entendimentos, falando que eles não se amoldam à situação embatida nos autos desse incidente de resolução de demandas repetitivas, ou de que esses entendimentos estão superados. Caso contrário, esse incidente está fadado ao insucesso. De qualquer maneira, nesse incidente não há ainda designação de julgamento, apenas o voto do desembargador relator determinando que vá à mesa. E como não tem urgência, já há um sinal claro, pelo menos eu leio dessa maneira, entendo dessa maneira, de que realmente vai ser extinto esse incidente. Principalmente porque nós já tivemos diversas ações
Já tem ações que se julgam procedente, improcedente, parcialmente procedente, que só o IPVA de 2021 está isento, outros juízes entendendo que não, que a Lei 17.293/2020 é a correta, está dentro dos ditames legais, e outro entendendo que essa lei viola frontalmente a Constituição Federal, o princípio da inclusão social e da discriminação, por isso não pode prevalecer. E esse incidente, ele praticamente implicaria numa legislação, estaria legislando, ou seja, o Poder Judiciário vai editar uma norma com caráter regulamentar, o que não pode, que interferiria na independência dos poderes, é uma função do legislativo. E também tiraria a livre convicção dos juízes, de modo que os juízes, os magistrados, passariam a ser apenas um mero chancelador de decisões dadas pelos tribunais superiores, que não é o caso, porque depende de uma interpretação, de uma análise e de uma livre convicção. A prova maior. Já temos ações procedentes, improcedentes e parcialmente procedentes. Creio que de maneira bem sintética, lembrando, esse vídeo não é direcionado para o profissional do direito, e sim para o público PCD. Eu tentei ser o menos técnico possível, de modo que ficasse inteligível. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. E como este vídeo também está sendo feito a pedido de um amigo PCD que fez esse pedido nos comentários, façam também vocês. Comentem. Tem alguma dúvida? Escrevam. Terei o maior prazer em fazer um vídeo explicando a eventual dúvida, desde que atinja toda a classe PCD, para que vocês tenham uma informação a respeito. Se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.